Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Esther. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar Esther, capítulo 6. Bom dia, a paz do Senhor. Vamos lá? Esther, capítulo 6. Amã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e o lessem para ele. Foi lido o registro que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos seus oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio, que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. Na hora do reconhecimento, Mardoqueu... Que honra... Eita, deu um trava-língua aqui, vamos lá. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Amã que está no pátio, faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer em honrar? Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer em honrar, senão a mim? Por isso, respondeu ao rei, o homem a quem tem prazer em honrar, ordena que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham nele um manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isso é o que se faz ao homem que o rei deseja e tem prazer em honrar. O rei ordenou então a Amã, vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça o judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que lhe recomendei. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto que conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isso é o que se faz ao homem ao quem o rei tem prazer em honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que havia acontecido. Tanto seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram, visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não tem condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E quando ainda conversaram, chegaram os oficiais do rei às pressas e levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Gente, eu acho muito engraçado esse texto, de verdade, porque a gente vê um plano maligno para destruir o povo de Deus. Ontem, nós conversamos sobre o que acontece com Amã quando ele vai até o banquete, primeiro banquete. Ele bola um plano, sabe quando a pessoa fica se achando? Eu vou falar um pouquinho com vocês de idolatria. Aí você fala, Polly, mas você sempre fala de idolatria. É porque eu quero, sabe, colocar isso na cabeça, inculcar isso na sua cabeça. Porque a idolatria é o que está fazendo separação entre você e Deus, entre eu e Deus. A idolatria é o que está destruindo a nossa vida. E Amã era um homem extremamente idólatra. O idólatra, ele não consegue ver nada além de si.
A única coisa que ele vê é o próprio umbigo. A idolatria que a Amã tinha era a idolatria a ele mesmo, a idolatria quanto a pessoas. Ele estava no centro. Quando você coloca você mesmo no centro, a única coisa que você vê é você mesmo. Depois que Amã sai do banquete real, do primeiro banquete real, depois que ele pega o conselho com a mulher dele de fazer uma forca para enforcar o judeu Mardoqueu, o rei tem insônia. Gente, olha só, logo nesse dia, logo nessa hora, logo nessa situação, logo nessas circunstâncias, o rei tem insônia. Como assim, Poliana? Por que o rei tem insônia? Como que o rei tem insônia? Por que o rei tem insônia? Porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O rei tem insônia e ele vai ver o que ele vai ver? O livro do reinado dele. Quando ele vê o livro do reinado dele, qual a conclusão que ele chega? Que alguém já salvou a vida dele. E aí ele pergunta, vem cá, peraí, e quem salvou minha vida foi esse judeu Mardoqueu. Foi feita alguma coisa para ele? O que foi feito para o Mardoqueu? Nada. Nada foi feito para o Mardoqueu. Gente, não foi feito nada. Como um homem salva a vida de um rei e não é feito nada por ele? Não, rei, não fez nada. Aí agora eu entendi por que eu tô com insônia. Então amanhã nós vamos honrar esse judeu. Tudo bem. Nós vamos honrar esse judeu. Mas vocês lembram que quem fez o nome de Mardoqueu constar nessa lista foi a própria Esther? Esther fez questão de pegar o nome de Mardoqueu e deixar lá no livro do rei. Olha, foi Mardoqueu que fez isso. Às vezes vão acontecer situações em que você não vai ser honrado. Você vai fazer coisas em que tinha que ter uma honra para você. A honra tinha que chegar e não vai chegar. E você vai pensar, meu Deus, por que a honra não chegou? Não, peraí. O que aconteceu? O que eu fiz para a honra não chegar para mim? Peraí. Eu ajudei o rei, eu salvei a vida do rei esse tempo todo. Você já pensou que talvez as coisas não aconteceram ainda na sua vida? Você não recebeu o galardão específico. Você não recebeu exatamente o que você tinha que receber. Porque talvez, quem sabe, Deus está esperando o tempo oportuno para te honrar. Você já parou para pensar? Às vezes você ajudou tantas pessoas, você já fez tudo por todo mundo e ninguém fez nada por você. Agora, na hora que você está no cárcere, na morte, na escassez, na sequidão, e não tem ninguém. Ninguém para te ajudar, ninguém para te levantar, ninguém para te honrar. Meu Deus, por que ninguém te honra? Não é assim que às vezes a gente pensa? Não tem ninguém para me honrar, Poliana. Ninguém me ajuda. Eu já ajudei tantas pessoas. Eu já fiz tudo por todo mundo. Eu já fiz tantas coisas pelo povo, por essa pessoa. E ao invés de ser honrada na hora que eu mais preciso, eu fui abandonada. Na hora de ser honrada por quem eu mais precisava, eu fui rejeitada. Eu fui repudiada. Senhor, olha os anos de dedicação. Olha os anos do que eu fiz. Na hora que eu deveria ser respeitada, eu fui cuspida. Meu Deus. Meu Deus. Na hora que era para eu ter paz, eu não tive. Isso já aconteceu com você? O problema é que às vezes a gente quer a nossa própria honra. Vocês perceberam? Aqui não é um plano de Amã contra Mardoqueu, ou de Mardoqueu contra Amã, ou de Esther contra Amã. Aqui é uma guerra de argumentos. Aqui é uma guerra entre o céu e o inferno. Aqui é mostrado pra gente como o inferno bola um plano. E é mostrado pra gente como o céu bola um plano. Quando
o inferno se levantar contra você, mesmo assim, se você tiver legitimidade diante de Deus, Deus vai ser o seu escape. Não tem jeito. O inimigo, ele não consegue se levantar contra a palavra de Deus. É impossível, gente. É impossível. O inimigo da nossa alma se levantar contra a gente, se a gente tem legitimidade diante de Deus. A minha pergunta é, hoje, quem é o centro da sua vida? Porque se o centro da sua vida for a sua dor, já era. Eu tô falando sério. Qual é o centro da tua história? Quem tá no meio aí? Quem está na sua frente? É você mesmo? São as circunstâncias? São a sua dor? É o que você tá passando? É o que fizeram contra você? Gente, olha o que fizeram com Mardoqueu. Qual momento da palavra você vê Mardoqueu reclamando que ele salvou a vida do rei, que não era nem para esse rei estar vivo? E qual momento que vocês viram ele reclamar disso? Poxa vida, meu povo agora vai morrer. E eu salvei a vida do rei, ele não tá fazendo nada por mim. Ele não falou isso. A única coisa que a gente vê Mardoqueu contestando é quando ele vai contar para a rainha Esther tudo o que está acontecendo com o povo. E ela estava ali, ó, aleatória, distraída. Só que chega uma hora que mesmo quando o povo de Deus é distraído, sabe? O inimigo, ele faz questão de nos confundir. A Bíblia diz que, se possível, Deus ou o inimigo, ele confundiria até os salvos. É nítido isso para mim no início do texto, em que a Esther está ali no reinado, com seus servos e servas, com os eunucos, com as pessoas ali, sabe? E aí a gente vê um plano maligno sendo bolado para destruir o povo dela. E ela continua distraída. Só que chega uma hora que você pode até estar distraído, mas Deus vai enviar o socorro através da sua vida. Você não pode ficar distraído pro resto da vida. Você não pode ficar distraído para sempre. Porque Deus precisa enviar o socorro pro teu povo. E quem vai ser usado é você. Deus vai enviar o socorro para você e para os seus. E quem vai ser usado é você. Não é o outro, não é você. Não é o vizinho, não é um amigo, é a tua história. Na hora que você se levantar, você levanta todo mundo que está perto de você. Na hora que você se levantar, todas as pessoas que estão ao seu redor vão se levantar junto também, porque você decidiu se levantar. A hora que você parar de idolatrar a sua dor, a hora que você parar de focar, de concentrar, de pensar só nas coisas que estão acontecendo e começar a olhar para o alto, as coisas vão mudar em você e perto de você. Olha, Esther fez um jejum. Tudo começou com o Senhor. Você está enfrentando alguns desafios. Eu também estou. Aí, sabe qual é a mania deste século? Do século que eu falo para os cristãos. Os que se dizem ser e não são, sabe? Aí, quando o bicho tá pegando, Deus, resolve minha demanda, Deus. A pessoa nunca orou. A pessoa nunca jejuou. A pessoa nunca se voltou para Deus. A pessoa não é santa, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. É impossível. Como você vai agradar a Deus? Como eu agrado a Deus? Com santidade. Você não é uma pessoa voltada à santidade, à pureza. Eu vou falar uma coisa muito séria para você. A primeira coisa que o inimigo vai fazer da sua vida é tentar te matar. Em diversas vezes, ele vai tentar te matar. Primeiro, ele vai tentar te matar na sua concepção. Por isso que o nível de aborto é muito alto. As pessoas são muito engraçadas. Elas estão muito preocupadas com o nível de pessoas, a quantidade de pessoas que morreram no mundo por conta da pandemia. E elas... Os abortos cometidos ano passado e esse ano, eles deram, 5 vezes mais o número de mortos no mundo.
no mundo. E assim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo ok, ó. Ok. Não tá ok. Então a primeira coisa que o inimigo vai fazer é tentar te matar. E ele consegue muito. Ele consegue fazer isso com muitas pessoas. Destruir, exterminar, ele consegue fazer com que uma mulher adulta se torne uma assassina. E não se esqueçam, os assassinos não herdarão o reino dos céus. Oh, meu Deus. Aí depois que ele tenta te matar no ventre da sua mãe, ele começa a tentar te matar na sua inocência. Ele começa a destruir os teus sonhos, os teus projetos, as tuas metas e os seus planos. É isso que o inimigo da sua alma faz. Ele quer destruir aquilo que Deus te deu. A tua vida, a tua essência, a tua identidade. Se ele não conseguir aniquilar você no ventre da sua mãe, ele começa a tentar aniquilar a sua identidade. Ele arranca da criança a pureza. Hoje, o acesso à falta de pureza está muito grande. E depois que ele arranca a pureza da criança, acabou. Não precisa de muita coisa para ser um adulto, não. Um adulto como a mãe. Não precisa. É um adulto entregue às suas paixões. É um adulto entregue aos seus desejos, aos seus deleites. Aí depois que ele te faz um adulto entregue à sua lei, acabou. A gente até sabe que tem Deus. A gente até frequenta uma igreja. A gente até vai. Mas sem santidade é impossível agradar a Deus. Nessa manhã, eu preciso que você tenha consciência de que você precisa voltar o caminho e saber aonde você caiu. Onde foi que o inimigo roubou a tua pureza? É exatamente nesse dia, é exatamente nessa hora em que vai fazer diferença para o teu futuro. Onde o inimigo roubou a tua pureza? Como ser santo? Se aproximando de quem é santo, saindo do centro, em que o centro não pode ser você, o centro da sua vida não pode ser os outros, o centro da sua vida não pode ser circunstâncias, o centro da sua vida não pode ser um lugar, o centro da sua vida precisa ser Jesus. Jesus diz que aquele que quiser vir após ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Só que a gente está preocupado demais com as coisas deste mundo. Quando que vocês viram aqui Mardoqueu preocupado porque ele honrou o rei? É engraçado que quando às vezes a gente é ofendido, quando as pessoas nos humilham, a gente pensa, meu Deus, eu já fiz tanta coisa por essa pessoa. E o pior, talvez você jogue até na cara da pessoa. Olha, eu já fiz isso aqui por você. Olha a gratidão que eu recebo. Talvez você está fazendo parte de um plano celestial para mudar a sua sorte. Você já parou para pensar que esse desafio, esse caos, essa situação que você está vivendo é Deus querendo te promover? Eu quero que você olhe para suas circunstâncias com um olhar de misericórdia. E você precisa agradecer o Senhor por estar vivendo isso. Não, Poliana, que desgraceira. Não dá. É impossível. Poliana, você tá maluca? Não. Você precisa mortificar a sua carne. Deus quer te tirar de menino mimado para filho de Deus. Eu já falei para vocês que nem todos são filhos de Deus. Nossa, Poliana, que coisa, que blasfêmia. Não, não é blasfêmia, queridos. Nem todos são filhos de Deus. Quem que é filho de Deus, então, Damascena? Aquele que entrega a sua vida a Jesus. Se você, até agora, presta atenção, se até aqui, se até nesse momento, se até nessa história, se até agora, você nunca entregou sua vida a Jesus, você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus. E aos amados, aos filhinhos, os presentes são entregues para os filhos.
Eu tô aqui para te ensinar, a gente tá numa escola. Não adianta você ficar com cabo de guerra contra Deus. Presta atenção, se você não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não deixa de ser criatura e você passa a ser criatura. E você não sabe por que o inimigo está poder te tentando se você acha que você é filho de Deus e você não é. A única forma no planeta Terra que a gente tem de ser filhos de Deus é se confessar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Primeiro ponto. Primeiro, a carta de entrada é essa. Outra coisa que talvez você não saiba e que eu vou falar, eu já falei algumas vezes, mas eu preciso repetir. Jesus é para todo mundo, sabia? Aleluia! Jesus é para quem quer. Hoje, se com teu coração você crer, se com a tua boca você confessar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, você já sai de criatura e passa a ser filho de Deus. Ponto final. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não veio para todo mundo. O Espírito Santo veio para um povo específico. O Espírito Santo de Deus é para a igreja. Se você não for noiva, se você não for filho de Deus, se você não for igreja, você não tem o Espírito Santo. Só, tá bom, posso não ter o Espírito Santo? Tá, tudo bem. Só que quem indica o caminho é o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver Jesus, você não tem o Espírito Santo. Se você não for igreja, você não tem o Espírito Santo. Se você não souber quem é a figura, a pessoa do Espírito Santo, você fica perdido, você não sabe o caminho. Talvez, seja muito sincero com você, olha para mim. Talvez você não saiba qual é o caminho, porque você é criatura, você não é filho. Talvez você não sabe qual é o caminho, porque você até confessou Jesus, mas você não é igreja. E a igreja é quem tem o caminho da salvação. É simples, a matemática é simples. Enquanto as pessoas ficam criando teorias e conspirações, elas ficam articulando para poder dizer que a igreja não presta, para poder dizer que ele só tem hipócritas, para poder dizer que ele não dá, não vem, não sei o que. Não adianta. Enquanto a sua cerviz não for moldada, enquanto você não for servo humilde, não haverá misericórdia para a sua vida. Desculpa te informar, desculpa ser tão sincera, desculpa começar essa manhã com palavras tão duras. O que eu faço aqui, eu sou pregadora, eu só estou anunciando a verdade, mas você precisa percorrer o caminho da verdade. Não existe relativizar, existe a verdade, existe a mentira. Qual caminho você quer tomar? Decide. Porque talvez até agora você viveu uma vida de mentira. Talvez até agora, tudo que tem acontecido na tua vida, na tua história, nas tuas circunstâncias, seja porque nem filho você é. E ali também a gente tem pessoas que já confessaram Jesus como seu único suficiente Salvador e simplesmente abandonaram as boas obras. Pode ser, eu confessei Jesus já faz tempo. Meu filho, você não sabe tanto que minha vida já rodou. Volta. Para. Chega. Para agora. Para. Dá marcha ré. Olha o retrovisor. Vira. Pega o caminho de volta. Meu Deus. O caminho de volta é chato. É ou não é? Você já teve que pegar o caminho de volta quantas vezes na sua vida por errar o caminho na estrada? Muitas. Eu e você. Já precisamos de pegar esse tal desse caminho de volta. Foi uma, duas vezes, não foi muitas. Erra o caminho do Waze pra você ver. O Waze tá mandando pra direita, eu fui pra esquerda. Meu Deus, vou ter que voltar no próximo retorno. Posso retorno daqui 5 quilômetros. Isso já aconteceu só 1 milhão de vezes comigo. Pegar o caminho de volta, sendo que você poderia estar no caminho certo. É horrível. É horrível. É chato. Mas às vezes é necessário. Para você chegar até onde você tem que chegar, você vai precisar de pegar o caminho de volta. Não tem jeito, não tem. É pegar agora, é parar. Se arrepender de onde você caiu e pegar o caminho de volta. Então eu quero te preparar para o ambiente de adoração. Nessa manhã,
Você precisa ter a direção exata do que você tem que fazer na sua vida. Poliana, então, você está me dizendo que talvez eu não seja filha de Deus e talvez eu tenha abandonado a minha filiação. É isso aí, pronto. Talvez você até foi filho de Deus, você abandonou. Você fez igual o filho pródigo. Talvez hoje você é o filho pródigo. Aquela pessoa que não quer saber do pai. Quer o socorro do pai. Quer as iguarias do pai. Quer os presentes, os banquetes, mas não quer ter a filiação. Porque ter a filiação do pai requer compromisso e santidade. É simples. Meu Deus. Eu quero que agora, nessa manhã, a sua mente mude. Eu quero que nessa manhã o teu coração esteja inclinado a ouvir o coração de Deus. Eu quero que nessa manhã você pegue o caminho de volta. Porque talvez está tudo assim tão bagunçado, tão destrambelhado, tá uma meleca. E essa meleca está acontecendo porque você não é nem filho. Então vamos supor que você já seja filho. Vamos supor que você confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Vamos supor que você seja igreja. Vamos supor que você tenha a pessoa do Espírito Santo com você. Então eu quero falar para esse tipo de pessoa. Poliana, por que minha vida também está uma meleca? Porque talvez você esteja dentro de um plano. Você já parou para pensar que Deus, Ele te coloca dentro de um plano, que as coisas só começam a fazer sentido depois? Gente, vocês imaginam a cabeça de Mardoqueu todo esse tempo. Meu Deus, eu salvei o rei não falou nada comigo. Nossa, eu não ganhei um parabéns, eu não ganhei um obrigado, eu não ganhei nada. Eu desvendei um plano que queria matar o rei e eu não ganhei nada com isso. Só que Deus tem a hora e o tempo certo para te honrar. Você precisa aprender a respeitar os processos da sua vida. Você precisa respeitar o que Deus tem para tua história. Talvez está doendo agora. Eu tô falando para quem é filho, tá? Porque quem não é filho já sabe o que tem que fazer. Quem não tem o Espírito Santo já sabe o que tem que fazer para ter o Espírito Santo. Então agora eu tô falando para outro tipo de pessoas, para outro nível. Se você é filho, se você é filha, talvez você esteja fazendo parte de um plano celestial para você ser um testemunho vivo na presença de Deus. Aleluia. Você nunca pensou nisso? Que talvez o Senhor esteja entregando para você um presente para mortificar a sua carne. Não tem jeito. Enquanto vida a gente tiver, haverão dores. Aí a pergunta que eu tenho para você é: você vai vencer essa dor ou você vai deixar ela te vencer? Porque se você talvez deixar ela te vencer, ela te credencia ao inferno. Sangue do Cordeiro, Poliana. Se você pegar a tua dor e você colocar ela na frente dos teus sonhos, na frente do teu futuro, talvez nem no céu você vá morar. Talvez, sabe, essa situação, esse caos lhe foi entregue para a remissão de pecados, para a mortificação da tua carne. E você está desprezando o que Deus te deu, porque Ele quer te honrar. Você nunca pensou nisso? Quando acontecem circunstâncias e situações na nossa vida, a gente tem que observar. Houve pecado meu? Houve. Então deixa eu consertar. Não houve? Então talvez o Senhor esteja tentando mortificar a minha carne. Eu vou te dar um exemplo claro. Ai, gente, um bebezinho. Que coisa linda é quando uma mulher fica grávida. Aí ela tem um bebezinho na barriga dela e ela fica feliz e ela começa a enfrentar primeiras dores. Ai, meu Deus, tudo embrulha. Meu Deus do céu, tudo embrulha, tudo enjoa. Tá? Sabe, Deus não antecipa mesmo, não. Deus não vai antecipar. Deus responde a um tempo chamado Kairos. Eu fiz um texto aqui no feed do Instagram sobre o Kairos de Deus. Os tempos. Kairos é tempo. Deus respeita o Kairos. Ele sabe que se Ele te entregar a promessa antes do tempo oportuno, você não vai saber aproveitar.
por isso que a gente está na sala de espera há tanto tempo. Vamos lá. E o bebezinho tá na barriga da mãe. Ela não tem nem barriga, ela para de passar mal. E mulher desmaia, e mulher... Nossa, a mulher não come, a mulher bota tudo pra fora. E ali, né, o primeiro trimestre é assim. Depois do segundo trimestre, a barriguinha vai crescendo, e os hormônios vão se assentando, e ela vai ficando bonita, do cabelo bonito, da pele bonita, feliz, cheia de expectativas, porque ela carrega na barriga dela o sonho. Ela carrega na barriga dela um projeto, um plano. Sabe, ela carrega na barriga dela expectativas. Ali quando chega no último trimestre, a mulher começa a ficar incomodada. Sabe quando o que era bom já não é tão bom assim? Sabe quando já não tem posição para dormir? Sabe quando passam 3 meses e a mulher começa a não suportar mais? Quando você não suporta mais, o que você quer fazer? Você quer botar para fora. Você sabe que se você se livrar daquelas dores no seu corpo, você vai ter a sua promessa no seu colo. Então, o projeto da mulher nos 3 últimos meses é bolar um plano para botar aquele neném para fora. Sabe? Você vê uma mulher que acaba de ficar grávida, você vai conversar com ela sobre o parto, ela fala assim, meu filho, eu tenho 9 meses para pensar, o que você está perturbando a minha cabeça? Não é assim? Uma mulher, quando ela está ali no 5º, 6º, 7º mês, se você quiser conversar com ela sobre o parto, ela fala assim, tá nas mãos do Senhor, na hora certa, no tempo oportuno, a gente vê o que vai fazer, sabe? É o tempo do bebê. Quando vai dando o 8º mês, o 9º mês, misericórdia, tira esse menino da minha barriga. Menino, sai. Aí você começa a fazer o quê? Começa a fazer suas coisas, começa a comer chocolate, comer tâmara, você começa a fazer agachamento, começa a fazer massagem pélvica, começa a fazer tudo, apucultura. Tem gente que faz apucultura, né? Meu Deus do céu. Tem gente que faz o quê? Dança e sobe escada e desce escada e nossa, para fazer o que? Para esse menino sai, porque é insuportável. E ainda, depois de passar esse tempo de insuportabilidade, a promessa já está dentro dela há meses. Para o neném sair de fato, a mulher sente a pior dor do mundo. E ela sabe que ela vai sentir a pior dor do mundo. Dizem que fora a dor do parto, só a dor de morrer queimado. Dizem que a queimadura, ela é uma dor tão forte, tão forte, tão forte, que, nossa, a segunda maior dor do mundo, do planeta Terra, é parir um filho, literalmente. Aí a mulher tá ali parindo o filho, e ela tá sentindo a pior dor do mundo, mas ela tá ali. Enfrentando a segunda, né? A segunda pior dor do planeta Terra. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela vai carregar nos seus braços a promessa quando aquilo ali acabar. Sabe o que é dilatar você 10 centímetros, os seus órgãos, os seus ossos, os seus músculos, sabe? Sabe o que é dilatar, sabe? As suas entranhas, abrir a tua pelvis 10 centímetros. Depois que abre 10 centímetros, passa o corpo assim, ó, porque 10 centímetros é só a cabeça. O ombro, ele tem mais de 10 centímetros. Ele passa uma vida por entre o ventre dela, sabe? No colo dela chega a promessa. Na hora que chega a promessa no colo, instantaneamente, por causa da ocitocina liberada, ela para de sentir dor. Ela esquece. Você sabia que o excesso de ocitocina liberada durante o parto serve exclusivamente para fazer com que a mulher esqueça a dor que ela está sentindo? Simples. E ela queira de novo. Porque ela sente a segunda pior dor do mundo. Você tem noção do que é você sentir a segunda pior dor do mundo e assim você querer fazer de novo? E você querer de novo e querer de novo? Vou passar por isso de novo. Sabe por que uma mulher passa por isso de novo e de novo e de novo? Tem uns que não, tem uns aí que não. Mas sabe por que geralmente a mulher quer? Porque ela sabe que ela vai receber nos braços dela. Ela sabe que nem a segunda pior dor do mundo se compara à alegria de ter nos braços dela um
filho. Sim, a ocitocina é o hormônio do amor. Ali é derramada uma sobrecarga gigantesca de ocitocina na vida da mulher. Então ali aquele hormônio, sabe? O hormônio da ocitocina vai fazendo com que a mulher queira, deseje, sonhe com o bebezinho que está chegando. Ela vai sonhar. Ela não pode parar, ela não para de sonhar. Ai, gente. Ai. É a segunda pior dor do mundo. E ela tá ali. Quantas mulheres eu converso e elas falam, eu quero mais um bebê. E eu quero mais um bebê de parto normal, porque é muito bom. Como uma pessoa pode falar que é muito bom? A segunda pior dor do mundo. É porque ela sabe o que vai chegar na hora que essa dor for embora. Ela sabe que aquelas horas de dores não vão se comparar à alegria de poder cuidar do seu bebê nos primeiros dias. Ela não reclama. Eu não vejo a mulher reclamar. Algumas reclamam, Poliana, mas não é a regra. Ela quer, ela deseja. Sabe, às vezes você está vivendo no meio de um turbilhão e você está rejeitando o projeto de Deus na sua vida. Ao invés de desejar ser ensinada pelo Pai. Talvez o Senhor te parou você, parou suas circunstâncias, parou sua meninice para te dizer, filha, eu quero te ensinar, deseje o ensino, essa é a vara, esse é o cajado, Senhor, esse é o presente que eu tenho para você, porque quando terminar essa história de fracasso, vai vir a tua honra. Olha, há muito tempo atrás, Mardoqueu salvou a vida do rei. Ninguém falou nada. Ele ainda se meteu no meio de uma cilada. Porque ele não se dobrou a um idólatra. Todo o povo dele foi condenado à morte. E a única coisa que ele pediu foi que para a prima dele ajudasse eles, ajudasse o povo dele. Se você vê que na hora que ele conversa com Esther, ele nem lembra do que ele fez. Sabe por que ele não lembra? Porque ele fez de coração aberto. Mas quando você favorece o rei lembra de você. Por isso que eu quero te dizer, favoreça a Deus na sua vida. Glorifique o nome do Senhor na sua vida. Sabe, o caos que você está enfrentando, as circunstâncias que você está enfrentando, deixa Deus ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, por favor, que enquanto você estiver no meio do furacão, no pipoco do trovão, no meio desse vale, glorifica Deus na sua vida. Levanta, coloca uma roupa bonita e se veste para a batalha. Eu quero que você vá para a academia, coma saudável, sabe? Entregue sacrifícios de louvores aos céus. Eu quero que você confunda o inimigo. Sabe, Amã, ele estava confundido. Amã tinha certeza absoluta que ele ia enforcar Mardoqueu. Ai, gente, quando você está diante do Deus vivo, você confunde o inimigo. Eu quero que a sua estratégia de guerra seja a confusão do inimigo na sua vida, porque o diabo ele vai achar que ele venceu, e na hora que ele achar que ele venceu, você vai ser honrado, e o próprio inimigo vai ter que te honrar. Aí, Amã sai da casa dele, ele vai até o rei para fazer o quê? Eu vou ali bolar um plano agora de enforcar esse Mardoqueu. Ele chega no pátio. Quem tá no pátio é o Amã. Ah, vem cá, Amã. Amã, o que fazer? É o que Deus deseja. A quem o rei deseja honrar? Aí o que ele pensa? Gente, ele era um idólatra. Ele era cheio de si. Ah, o rei vai me honrar. É óbvio. Quem que o rei gosta mais de mim? Eu fui convidada até para o banquete real. Olha o tanto que ele estava cheio de si. Ótimo, adorei a sua ideia. Coloca a minha capa, um anel, um cavalo e faz alguém puxar o cavalo gritando, esse é o homem a que Deus deseja honrar. Ai, Amã, gente, que ideia sensacional. Amã, você com mais uma ideia boa. Vai lá e faz isso com Mardoqueu. O teu inimigo vai ter que te servir.
na hora que você se voltar de verdade para o Senhor, na hora que você buscar Deus de todo o teu coração, na hora que Deus inclinar para a humanidade e Ele vê o teu coração adorando o Senhor em espírito e em verdade. Gente, todos os dias, Deus olha para a humanidade. Ele continua no Jardim do Éden, olhando, vendo e percebendo cada um de nós. Não tem jeito. Deus vai honrar os seus. Todos os dias, na viração do dia, Deus olhava para Adão e Eva, segurava e andava com eles de mãos dadas. A Bíblia diz que quem saiu do Jardim do Éden foi Adão e Eva, não Deus. Então, esse é o horário, essa é a hora, esse é o tempo, esse é o Kairos, que Deus vai olhar e vai achar o teu coração. Gente, ela tá no meio daquele caos. O inimigo tá tocando na vida dele e ele tá assim, confundindo o inimigo, tá? Então é hora de honrar. É hora de fazer com que ele e ela seja desejável. E ele naquela hora, naquele momento, Mardoqueu é chamado. E começa o plano de Deus na terra. O plano do inimigo é cheio de falhas, querido. Só que o plano de Deus é perfeito. É perfeito. Talvez sua vida tá uma meleca, porque até agora você só se deixou levar pelo inimigo. O plano de Deus é perfeito. Escreve para mim no chat. O plano de Deus é perfeito. Não existe erro, não existe dúvida, não existe nada que o plano de Deus possa ser apagado da tua história se você se voltar para o Senhor. O plano de Deus é perfeito. Ali, um dia em que Amã decidiu exterminar, isso mesmo, o plano de Deus é perfeito. O dia em que foi decidido que exterminaria, escreve, gente, o plano de Deus é perfeito. Isso mesmo, que coisa linda. O plano de... Onde você vive? Eu vivo o plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito. Simples assim. Meu Deus, mas a sua vida tá uma meleca. O plano de Deus é perfeito. Meu Deus, mas não tá acontecendo nada. O plano de Deus é perfeito. Nossa, mas sua vida tá um caos, mas o diabo uma hora vai ter que soltar a minha vida. Uma hora, um momento, uma situação. O diabo vai ter que soltar a minha vida. Por que o diabo tem que soltar a sua vida? Porque eu me voltei para o Senhor. O diabo vai ter que soltar a tua vida porque você vai se voltar para o Senhor. Olha, quem é aquela ali, a santa? Quem é a santa? Você. Quem é aquele ali cheio do Espírito Santo? Quem é o cheio? Você. O diabo vai ter que soltar, ele não vai ter saída, ele não vai ter espaço, porque onde a luz está, as trevas não ficam. E o teu inimigo vai ter que puxar o teu cavalo para Deus te honrar. É só isso que vai acontecer na sua vida. Simplesmente. Porque o plano de Deus é perfeito. Aleluia. Ai, gente, o plano de Deus, ele não falha, ele é perfeito. Ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. É isso que a Bíblia diz sobre o plano de Deus. O plano de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Se Deus está falando que o plano dele é bom, é perfeito e é agradável, é porque é bom, é perfeito e é agradável. Eu tenho deparado com pessoas que só olham os problemas delas. Elas se esquecem que o que importa é a adoração. Quando tudo isso terminar, quando tudo isso acabar, você sabe qual a única coisa que fica? É a tua adoração. Ai, gente. Mardoqueu não se dobrou a outros deuses, ainda que o povo dele estivesse sob ameaça. Ainda que ele estivesse sob ameaça, gente, iriam enforcar Mardoqueu. O plano é enforca Mardoqueu. E ele falou, não me dobro. O dia que o inimigo quiser te enforcar, você vai se dobrar ou você não vai se dobrar?
Se prepara agora. Se fortaleça no Senhor agora. Cria as tuas raízes e as tuas, sabe, a tua profundidade. Vai em águas mais profundas agora. Porque na hora do vendaval, a única coisa que vai sobrar de você é a tua adoração. É a tua capacidade de olhar para o teu Criador e dizer: eu não vou abandoná-lo. Porque o plano de Deus é perfeito. E nesse dia, nessa hora, o teu inimigo vai ter que dobrar a você. Ele vai ter que se dobrar. Não adianta. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que coisa linda. Que manhã preciosa. Esse projeto, esse propósito é eu, você e Ele. Ele é Jesus. Ele é aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim. Espírito Santo de Deus, que o nosso coração esteja inclinado a Ti. Nós sabemos que o plano de Deus é perfeito, Ele não falha. Nós sabemos, Senhor, que o nosso inimigo, ele faz questão de tentar roubar de nós a nossa pureza. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Talvez a nossa vida e as nossas circunstâncias estejam entregues na mão do inimigo. Mas a partir dessa manhã, dessa oração, dessa hora, nós queremos declarar Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. E nós queremos declarar nessa manhã que o que é do Senhor, o maligno não toca. Nós queremos dizer que ainda seremos muito felizes. Nós queremos dizer que nós ainda carregaremos a glória de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que delícia. Esther capítulo 6 é assim. É a vitória do povo de Deus sobre o inimigo. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito. O demônio, o diabo, personificado na pessoa de Amã, que bolou um plano para destruir, para acabar e para aniquilar Mardoqueu e os judeus. Mas Deus tem um plano e o plano de Deus é perfeito. Não importa o que o inimigo faça, queira fazer na sua vida. Se você estiver com o Senhor, você está debaixo do plano de Deus e não do inimigo. E o inimigo não toca na sua vida. Não adianta. Uma hora, o diabo vai ter que sair. Porque você é povo eleito de Deus. É isso. Ai, que coisa linda, que manhã preciosa. Não se esqueça das coisas que importam, de tudo que eu falei. O que importa é você olhar para a cruz e você entender o sacrifício de Jesus naquela cruz. E você dizer: eu não me vergonho do Evangelho. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. A tua vida hoje reflete o amor ao Senhor? As tuas circunstâncias hoje refletem o amor ao Senhor? Eu quero que isso aconteça com você. Eu quero que quando as pessoas te verem, elas estejam confundidas. Porque elas olham assim e vão falar assim: meu Deus, a vida da pessoa tá um cocô, literalmente, licença da palavra. E ela tá ali dizendo que Deus é bom. Meu Deus. E quando Deus vê todas essas circunstâncias e Ele vê você declarando: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Tudo que está acontecendo ainda assim, Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom. Deus vai se inclinar para você e a tua história vai ser transformada. Transformada porque agora quem muda a tua história é o Senhor. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu vou estar aqui esperando vocês pra gente falar mais um pouquinho do livro de Esther. O livro de Esther é bom, né? Mas ele ainda não terminou. A gente amanhã vai pro capítulo 7 do livro de Esther. Ainda teremos mais 3 dias junto com Esther. E ali a gente vai ver mais um embate, gente. Mais uma derrota do inimigo. Agora o inimigo só perde. O inimigo ganha até um pedaço. Mas quando você é povo de Deus, ele não ganha para sempre. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã.